Então, vamos conversar um pouco sobre a depressão. Primeiro, entendermos, que a depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, que produz uma alteração no humor, caracterizado por tristeza profunda, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, apresentando distúrbio do sono e do apetite. É importante a gente distinguir a tristeza patológica que caracteriza a depressão daquela tristeza transitória provocada por um acontecimento difícil, desagradável, que são inerentes à condição humana. Então é óbvio que todos nós, diante da perda de um ente querido, da perda de um emprego, do desencontro amoroso, ficamos tristes. Mas essa tristeza, ela é pontual e passa. Diante das adversidades, as pessoas sem a doença, a depressão, elas ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-la. Já nos quadros depressivos, não. A tristeza não dá trégua. Mesmo que não haja uma causa aparente, o humor permanece deprimido sem praticamente todo o tempo e dias seguidos. Desaparece o total interesse por atividades que antes davam satisfação e prazer à pessoa. Então a depressão, gente, é algo sério, é um sofrimento mental, é um estado incapacitante que afeta milhões de pessoas a cada ano e causa enorme sofrimento emocional, interfere no dia a dia das pessoas, prejudica o trabalho, dá problemas nas relações familiares, aumenta o risco de suicídio e, em certos casos, pode mesmo levar à morte. Algumas pessoas, elas terminam se suicidando porque não foram cuidadas na sua depressão, no seu quadro depressivo. É um problema grave de saúde pública, é altamente prevalente na população em geral. De acordo com o estudo epidemiológico, a prevalência da depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a prevalência da depressão na rede de atenção primária de saúde é de 10,4%. Então, é uma doença que necessita de políticas públicas. Ela ocupa o primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com incapacidade ao longo da vida. Então, gente, é um problema que precisamos estar atentos. E estudo mostra que a prevalência ao longo da vida, em até 20% nas mulheres, apresentam quadros depressivos e 12% para os homens, ou seja, as mulheres se predispõem mais à doença depressão. As causas, elas têm um componente genético, tem um componente da bioquímica cerebral, de eventos vitais e tem vários fatores de risco para o quadro depressivo, desde o histórico familiar do sujeito, transtornos psiquiátricos correlatos, estresse crônico, ansiedade crônica pode remeter a um quadro depressivo, disfunções hormonais também pode adquirir um quadro depressivo por essa condição médica, dependência de álcool e drogas ilícitas, traumas psicológicos. Depois a gente vai fazer uma outra live, uma outra fala só sobre traumas psicológicos, só sobre as questões, as causas psicológicas. As doenças cardiovasculares, endócrinas e neurológicas, e neoplasias, entre outras, também são facilitadores para esse quadro depressivo. Os conflitos conjugais, relações afetivas quebradas, mudanças bruscas de condições financeiras e desemprego, tudo isso são fatores que podem levar o sujeito à depressão. E nessa apresentação dos sintomas, o sujeito que acomete da depressão,
ele tem sentimento de autodesvalorização, apresenta sentimento de culpas absurda, acredita que perderam de forma irreversível a capacidade de sentir prazer e alegria pela vida. Para as pessoas que são acometidas da depressão, tudo é vazio. O mundo é visto sem cores, sem matizes, sem alegria. Muitos se mostram apático, não tem vibração nenhuma com as relações e com os objetos que estão à sua volta. E eles julgam-se ser um peso para os familiares e amigos. E passam a invocar a morte mesmo, né? Tem alguns que, para eles, a solução dessa doença seria se suicidar. E se não houver o tratamento, alguns chegam a cometer o suicídio. Então, gente, é uma doença séria. O diagnóstico da depressão geralmente é clínico, é feito pelo psiquiatra. Outros médicos também podem fazer uma coleta completa da história do sujeito, realização de exames para ver outras condições físicas e depois encaminhar para os profissionais da área de saúde mental, que geralmente é o psiquiatra e o psicólogo. Então, às vezes você chega, né, com uma queixa no médico, vai no cardiologista, mas está num estado tão depressivo que esse médico consegue diagnosticar e te encaminhar para os profissionais competentes para fazer o tratamento. Existem vários tipos de depressão, que no outro momento falaremos sobre os tipos de depressão, que são várias características que a depressão se apresenta, né? E a depressão ela pode ser leve, moderada ou grave, mas vamos conversando, né? Então hoje eu só queria colocar a importância de tratar desse adoecimento psíquico. Então, se alguém se percebe que está num quadro depressivo, é urgente que busque auxílio médico, que busque um tratamento psicológico para que saia desse quadro depressivo o mais breve possível, porque ele é altamente incapacitante, ok?